Então, o tema da live de hoje é para que a gente compreenda quando a gente vê, né, uma mulher que ela é uma mulher interessante, ela é uma mulher madura, que ela é uma mulher feminina e também de alto valor. É preciso que a gente compreenda que nada é dado, nada é assim, a mulher não nasceu assim, mas tudo é construído. Então a gente vai compreender o que possivelmente essa mulher precisou fazer para subir o seu nível, né? O que ela... Que bom, sim. O que ela precisou... Quais foram as etapas que ela precisou enfrentar e olhar para que ela fosse subindo o nível dela, certo? Porque ninguém nasce, né? Aos olhos humanos, ninguém nasce com esse valor. Esse valor é construído. Aos olhos de Deus, nós temos todos a mesma importância e muito valor. Contudo, aos olhos humanos, nós somos sim inferiores ou superiores uns aos outros. Porque o valor é igual, é proporcional ao nosso esforço, né? Uma mulher que ela se esforça mais para manter o corpo, a aparência, a imagem, a saúde em dia, ela é sim superior àquela mulher que não se cuida, que vive no sofá reclamando. A mulher que cuida do emocional, do espiritual, que cuida, né, do autoconhecimento dela, que tem essa vontade de enfrentar o que precisa ser enfrentado para que ela se desenvolva e fazer, né, e colocar isso na prática, ela é sim superior àquelas que não fazem, tá? Então, olhando para essa questão do nível, a gente precisa o primeiro passo é olhar e se envergonhar, né? Foi isso que eu fiz. Quando eu olhei para mim e percebi que eu estava desonrando a vida em vários sentidos. Eu estava me contentando com uma vida muito pequena, com uma vida muito medíocre, né? Porque eu me contentava em ser só a carne e o osso. Me contentava com as coisas pueris mesmo, né? As coisas terrenas demais, e acreditava que a vida era isso. Que a vida era essa sobrevivência e não a vivência dela, né? Então eu sempre falo que quando a gente está nesse processo de ir desenvolvendo e aumentando o nosso nível, o nosso valor, a gente precisa olhar e se envergonhar. Olhar para si e se envergonhar de si mesmo, diante de si, do outro, da vida e de Deus. Porque se nos foi dada a graça da vida, a gente precisa usufruir dela da forma mais intensa possível e da forma mais completa possível. Eu preciso olhar para a minha vida num todo e compreender que eu preciso ser melhor em todas as áreas. Uma forma de honrar a vida, a graça da vida, é ter esse anseio todos os dias de falar, olha, eu reconheço as minhas falhas, mas eu não me conformo com ela e o meu objetivo é melhorar, né? O meu objetivo é me desenvolver, é recrutar a minha consciência para aquilo que é mais profundo, é parar de gastar meu tempo, minha vida, minha juventude, minha saúde com coisas tão banais, né? Então, para os seguidores aqui mais antigos, sabem, né, eu já contei aqui algumas vezes um pouco da minha trajetória, e eu já fui uma pessoa completamente desordenada e imatura e masculina em todos os sentidos, né? Eu nunca fui tão masculina no sentido aparente, mas no sentido comportamental, sim. E uma desordem sempre causa outra, né? Então a gente precisa sempre buscar essa maturidade, buscar esse ordenamento, porque foi através dessa vida desordenada que eu tinha que eu precisei enfrentar grandes dores e desconfortos, né? E como eu falei na live de ontem, se não me engano, a gente só amadurece de duas formas, ou pela dor ou pela escolha de amadurecer. E das motivações desse trabalho que eu faço aqui é justamente mostrar para vocês que vocês não precisam passar por uma dor mais profunda ou outras dores, porque provavelmente vocês também já têm aí, né, alguma trajetória que trazem isso. Então, o objetivo é fazer com que vocês compreendam que é a partir dessa movimentação, dessa movimentação subjetiva de eu quero ser melhor. Porque eu quero honrar a mim mesma, honrar a minha vida, honrar a todos, né, que estão envolvidos na minha vida. E isso só é possível quando eu falo, olha, eu quero deixar de ser um fardo, eu quero deixar de ser um peso, eu quero deixar de ser apenas uma pessoa que existe, mas eu quero ser diferente, eu quero fazer diferença na vida do outro. E eu não tô falando no sentido profissional só, não, tá?
é no sentido principalmente pessoal mesmo, né? Foi esse o olhar que eu tive. Se eu quero parar de enfrentar as mesmas dores, as mesmas frustrações, então eu preciso mudar também os caminhos dos meus comportamentos, das minhas condutas e me envergonhar disso. Falar assim, olha, eu sou muito fraca, né? Eu sou muito vulgar em algum quesito. Eu sou muito inadequada em algum quesito e eu preciso parar de deixar, né? Deixar de ser isso. Eu preciso deixar, me cortar desse aspecto do que já foi, né? E não no sentido também de, mas eu já tive um passado muito promíscuo, né? Às vezes algumas meninas me mandam isso, não interessa. A questão é o que eu preciso fazer de agora pra frente. Né? Eu não preciso me perdoar, eu não preciso me lamentar pelo que passou. Eu preciso usar todo o aprendizado que eu tive, né? Que você já compreendeu que o que você já fez até agora não deu nenhum discernimento mesmo, né? Não te deu aquele clique que você falou assim, não, agora eu vou realmente me transformar nesse sentido sincero mesmo, né? Não é aquela transformação de uma semana, mas aquela transformação interna mesmo, de conduta, de comportamento e principalmente de mentalidade diante da vida. Então, quando a gente começa a elevar o olhar, a compreender que a vida ela é muito maior do que só essa poeira daqui, do que só essa carne aqui, do que só essas emoções aqui da periferia, né? Por mais que pareça já ser muito agradável essas emoções da periferia, quando a gente vive em modo eufórico sempre. Contudo, é preciso que a gente compreenda que é preciso aprofundar. E é nessa profundeza que a gente vai ter o melhor de nós mesmos, da vida, que a gente vai poder, inclusive, ser o melhor, porque a gente compreende o real significado da vida. A vida, como a gente já falou também em outra live, é o nosso dever ser profundas, ter esse olhar mais sensível e mais belo diante da vida. Então, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi realmente me envergonhar das condutas que eu vinha tendo, da mentalidade que eu vinha tendo, da mediocridade que eu vinha vivendo. Né? Eu falei assim, olha, eu preciso ser melhor. Se eu quiser ter experiências melhores, relacionamentos melhores, se eu quiser ter uma personalidade e uma vida melhor. Não acreditem que vai haver uma mágica, né? É preciso ter esse enfrentamento, né? E depois que eu me envergonhei e reconheci o que eu precisava melhorar e alinhar, eu compreendi que primeiro eu precisava me tornar autorresponsável, né? A busca pela maturidade e pela autorresponsabilidade de parar de delegar responsabilidades que só cabiam a mim, parar de culpar e de me vitimizar. Então eu preciso falar assim, olha, se eu não me movimentar, ninguém mais vai. Se eu não buscar ferramentas para me desenvolver, ninguém mais vai. Né? Depois eu ressignifiquei algumas questões, né, emocionais em relação tanto à infância, né, com os pais, a questão que eu falo muito também sobre a honra dos pais. A gente precisa olhar para isso. Ressignificar também algumas memórias e traumas passados, né, para que eu compreenda que a vida é daqui para frente. Contudo, eu preciso resolver essas questões lá atrás. Terceiro, eu precisei me ordenar emocionalmente, né? Diminuir minhas ansiedades, diminuir os meus medos, diminuir minhas inseguranças, para que eu realmente me comportasse como adulto, né? Assim, olha, eu estou seguindo aqui a minha vida, né? Eu comando a minha vida, eu construo a minha vida. E depois eu precisei compreender o real significado dos relacionamentos, né? Que não é esse sentido de gostar por gostar, mas compreender que os relacionamentos são uma das coisas que mais nos amadurecem, né? E que o objetivo dos relacionamentos é fazer com que duas pessoas se desenvolvam juntas. E para que isso ocorra, a gente precisa também saber quais são as nossas funções, né? As mulheres nas funções femininas e os homens nas masculinas. Então, o homem, ele precisa saber qual que é a função dele diante do relacionamento e a mulher também. Então, não só no relacionamento, mas diante da vida, né? A mulher ela precisa ter um enfrentamento diferente, ela precisa ter um enfrentamento e uma predominância feminina diante da vida para que ela consiga exercer o dever existencial dela, né? Que a força dela está justamente no feminino dela. Então, quando eu compreendo, né, a partir da maturidade, quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai acessando o nosso feminino, porque a gente compreende que assim é a origem, assim é a raiz, né? Assim é a nossa base e a gente deve exercer. E quanto mais você vai exercendo,
né? Você vai voltando para sua natureza. Quanto mais você volta para sua natureza, você se conecta mais com quem criou a natureza. Então, uma ordem puxa a outra. Então, à medida que eu fui conhecendo mais, né, sobre a maturidade, fui amadurecendo, à medida que eu fui me tornando mais ordenada emocionalmente e fui acessando o feminino, eu fui compreendendo muita coisa, tanto em relacionamentos quanto em situações da vida mesmo, né? A mulher, ela tem o dever da profundidade, ela tem o dever da beleza, ela tem o dever do acolhimento, da nutrição. E quando ela exerce bem esses deveres, essas funções, ela consegue deixar com que a vida dela flua muito mais, porque ela não está indo contra a natureza dela, né? Ela não está indo também contra os relacionamentos. Mas ela compreende a origem de cada coisa. Sempre que ela busca se elevar. Elevar esse olhar, quando eu falo, é justamente buscar a verdade. E buscando a verdade que a gente acessa o que importa, né? A gente acessa aquilo que realmente importa e sai aqui do estado tão terreno, do estado tão banal. Só a partir daí que eu costumo dizer que a gente realmente começa a viver, né? Faz sentido até agora? Manda aí a live para as pessoas, que o Insta tem me banido demais. Quando a gente compreende que o centro da personalidade humana devem ser os nossos valores e não os nossos desejos, como a psicanálise diz, a gente começa a buscar de forma mais discernida por esses valores, né? A cada ato, a cada conduta, a gente vai se discernindo. E nesse movimento de se discernir, de tentar colocar consciência em cada ato, em cada ação, você vai se construindo. É como se nós fôssemos uma casa em construção. Cada ato, cada comportamento, cada dia vivido de forma correta, você coloca um tijolo. Você vai construindo. E essa é a graça, você se constrói. Só que se você vive de forma irrefletida, Aristóteles fala isso, né? Se você vive de forma irrefletida, você não merece viver. A sua vida não vale a pena. Porque você está só existindo. Você está só como uma carne que está aqui apodrecendo e tentando prolongar seu estado vital. Contudo, você não acessa o melhor da vida, né? E é nessa profundeza, né? É olhando para o que importa, buscando os valores que você vai desenvolver o seu nível, vai aumentar o seu nível, né? É olhando para você, tendo o seu projeto pessoal, sempre falo isso, né? Principalmente nos aconselhamentos, quando eu atendia, eu falava muito isso. A gente precisa ter o nosso projeto pessoal. Olha, quem eu quero me tornar, né? Se reflitam sobre isso, assim, olha, daqui a um ano, quem eu quero me tornar, quem eu quero ser, quem eu quero, quem eu preciso, qual que é a mulher que eu preciso me tornar. E olhe para isso com ambição, assim, olha, eu quero ser uma mulher exemplar, eu quero ser uma bela mulher em todos os sentidos, no sentido da maturidade, no sentido espiritual, no sentido do, né, aparência também. Porque é nisso que a gente vai desenvolvendo, e à medida que você escolhe subir o seu nível, o nível das pessoas que te acessam, das experiências que você tem também sobem. Então, à medida que você escolhe se ordenar, a sua vida, num todo, vai se ordenando. Porque tudo começa a partir de si, do seu. Quando você fala assim, olha, então eu vou olhar pra mim, me ordenar e cuidar disso, aí você vai também ordenando cada setor da sua vida, né? Faz sentido? Deixa eu ver aqui um comentário. Oliveira, Carola. Que bom, Carola, fico feliz. Continuando. É preciso compreender que a gente precisa buscar com muita urgência esse desenvolvimento, essa melhora. É olhar para si e falar assim, olha, eu preciso ser melhor. Eu posso ser melhor, muito melhor. E isso eu vou servir muito melhor, eu vou ter uma vida muito melhor. Porque uma mudança positiva sempre puxa a outra positiva, né? E eu preciso compreender que nesse olhar que a gente mencionou de honrar a vida, eu tenho a obrigação de fazer com que ao longo da vida eu só melhore. Eu só me torne ainda mais exemplar, ainda mais digna da minha própria vida, né? Da vida que eu falo, da graça, né? Não é da vida com mordomia, da vida com luxo, não é da matéria que eu tô falando, é da vida, o ato, entende? Então, eu preciso honrar esse ato da graça da vida que me foi dada, tendo uma vida exemplar, tendo uma vida ordenada e me tornando, lapidando a minha personalidade, dilatando o meu ser, né? Sempre
compreendendo que o centro da minha personalidade devem ser valores. Porque quando o meu centro são princípios, são valores, então eu consigo discernir bem o que é adequado, o que não é, o que me convém, do que não me convém, certo? Então, tudo que eu ensino aqui pra vocês hoje, né, tanto nos posts e todo o conteúdo gratuito que vocês verem, é uma junção, né, tanto de experiência quanto de estudo. Então, nada é volátil demais, né? Tudo tem uma base que eu precisei passar, né, por passo a passo para me desenvolver, né? Eu não sei se tem pouca gente aqui na live, mas não sei se alguns de vocês já viram algum post que eu já fiz, foi em stories, na verdade, mostrando algumas fotos antigas minhas, né? Completamente louca, né? Deitada na rua, bêbada, louca. Contudo, é a transformação que eu preciso que vocês compreendam que ela é possível para qualquer pessoa, e seja em qualquer estado, né? Ou mais ameno do que o meu, que isso também é só um exemplo, né? Muito pequeno, ou casos mais graves. É preciso compreender que nós não somos definidos, a nossa criação, os nossos memórias, os nossos relacionamentos passados, experiências passadas não nos definem, mas só nos fortalecem e nos direcionam para o que a gente precisa desenvolver. Quando vocês pegam esse raciocínio de que nada que vocês vivem é por acaso, vocês começam a crescer muito em cima das frustrações, né? Os momentos que eu mais tive de crescimento, que eu já tive mais assim de... Sabe quando você tem quando você realmente sabe que você passou por um nível a mais, foram os momentos que eu estive pior, né? Que eu estive em maior sofrimento, foram os momentos que aquela força que você precisa ter para se reerguer, mas quando você se levanta, você levanta muito maior. Porque eu tinha na minha cabeça, olha, o sofrimento não é a realidade me punindo. Não é porque eu sou pior, não é porque eu sou a vítima de tudo. Mas o sofrimento é a vida me mostrando que a partir dessa dor eu vou crescer ainda mais. Só que eu preciso saber para onde eu quero crescer. E o meu objetivo era crescer para cima, né? Sempre alinhando, sempre levando esse olhar. E aí eu fui usando, né, essa ferramenta. Entre várias outras, entre vários estudos e várias especializações. Contudo, também já apliquei, né, em outras pessoas, em aconselhamentos, essa ferramenta, né, que a gente vai se desenvolvendo. Qual que é o passo a passo? Então, é isso, muito de forma resumida, que eu preciso que vocês compreendam para que vocês participem da FMI, que é a Formação Mulher Interessante, né? Lá a gente vai ter todo um repertório tanto para mulheres comprometidas, né? Eu já recebi vários depoimentos de mulheres que conseguiram harmonizar seus casamentos, quanto para mulheres solteiras, que eu acredito, a última vez que eu fiz uma enquete aqui, a maioria das pessoas que me acompanham são solteiras, das meninas são solteiras. Então também terá muito conteúdo. E eu sempre falo que esse período solteiro é o melhor período para que a gente se ordene, né? Para que a gente se prepare, que a gente tenha mais tempo, mais disponibilidade. Então, lá teremos também aulas com convidados especiais, inclusive já temos uma aula do Orlando Costa, eu vi até alguém falando aqui que veio por indicação dele. Orlando é um grande amigo. E também teremos outras aulas como consultoria de imagem e estilo, enfim, tudo nesse espectro que eu falo aqui, né, de maturidade, aulas semanais, todas as quartas-feiras, de maturidade, de espiritualidade, de psicologia cotidiana, de feminilidade, vamos bater muito nessa tecla, né, de polaridades, compreender na prática como que eu me torno mais feminina, né, as questões de desenvolvimento do corpo, da mente, da alma não, do espírito. Então, tudo isso a gente vai ter lá em aulas semanais, porque é mesmo uma formação, né, um ambiente que vocês vão ter tudo que precisam para se tornarem mais valorosas, se tornarem mais interessantes, como o próprio nome já diz, se tornarem mais maduras e ordenadas e femininas. Né? Vai ter todo o conteúdo semanal, como pílulas mesmo, para que vocês vão se recordando desse conteúdo toda semana. Tá? E teremos 2 planos, o mensal ou o anual. Quem entrar ganha o manual Mulher Madura, que será também vendido aqui fora, mas quem entrar ganha. E quem entrar no plano anual ganha o meu curso Ordenamento Feminino, tá? Ele foi vendido por R$ 497. Ele não está mais à venda, mas quem entrar ganha esse curso, tá? Foi um curso muito interessante, muito importante pra mim. Porque ali eu coloquei realmente tudo que eu precisei fazer pra me ordenar. Foi o passo a passo de forma muito detalhada, né? E muito honesta também. Enfim, eu
A minha equipe vai abrir hoje, tá? Será um produto que vocês vão ter acesso recorrente, né? Mensal, vocês podem ir atualizando a mensalidade, ou anual, tá? Mas lá vai ser um lugar que toda mulher precisa se recordar do conteúdo fundamental que a gente precisa, né? Muitas vezes eu recebo algumas mensagens assim, olha, todos os dias eu entro no seu Insta pra recordar de alguma coisa que é importante. E sempre tem alguma coisa que me recorda, sabe aquele clique? E é nesse viés que vai ser essa formação. Nós vamos ter aulas lá, né? Se as aulas aqui gratuitas já são profundas, as aulas lá, né, serão ainda mais robustas, ainda mais com mais técnica, com mais profundidade, e também ensinaremos de forma mais prática, tá? Isso sempre atendendo também a demanda de vocês. Então, quem entrar já vai ter acesso a algumas aulas e semanalmente novas aulas, tá bom? Hoje ainda a gente vai colocar o link na bio e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na caixinha, que eu vou estar disponível para responder, tá? Assim que eu desligar aqui, eu vou responder algumas perguntas que já tenho, não deu tempo de responder hoje. Mas é isso, agradecer vocês pela confiança, né, pelo acompanhamento aqui e dizer que tem mais uma porta aberta para que a gente tenha um ambiente mais próximo, né? Tenho essa vontade de estar mais próxima das mulheres mais interessadas nesse processo, então a gente vai ter esse contato de proximidade, vamos ter também algumas aulas de tira dúvida, né, de um dia de mentoria, enfim. Então, assim que eu terminar aqui, a gente já vai colocar o link na bio e vocês, qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Ótima semana para vocês e que nós possamos começar um bom ano a partir de agora, tá bom? Beijos e até mais!